Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 263, bem no finalzinho da página. E estamos iniciando aqui, o autor inicia aqui a descrição das fundações de outros mosteiros, né, por Santa Teresa. Ele compara, né, essa primeira viagem de Santa Teresa de Ávila a Medina para a fundação do convento, esse início dessas viagens, né, com as viagens missionárias de São Paulo e São Vicente Ferrer, né? Então é a importância que o autor dá a essas fundações de Santa Teresa. Os moços que conduziram os carros iam a pé, levando cada um deles o chicote a tiracolo, metido num estojo de cores berrantes. Passavam o tempo, ora a cantar, ora a conversar, na sua pitoresca linguagem entrecortada de pragas e obscenidades, o que constituía para a madre uma dolorosa provação. Não se conteve durante muito tempo que não lhes dissesse o que pensava de tal palavreado e lhes pedisse, pelo amor de Deus, que não empregasse semelhantes expressões. Mestra inata como era, compreendia, porém, a importância da instrução positiva como complemento da negativa. Assim, pouco depois, começou a falar com os moços e contar-lhes histórias, embora eles não pudessem ver-lhe o rosto adorável, porque, como as outras, Teresa usava um véu negro. Ficaram fascinados com a musicalidade da sua clara voz feminina, e daí a pouco todos caminhavam agrupados ao lado da carroça da madre, escutando cativados as histórias de Deus e das suas maravilhas e as grandes aventuras de seus santos. Puseram imediatamente termo às blasfêmias e às pragas, e por fim bastava um sinal da madre para guardarem silêncio e as irmãs poderem orar. Que poder de persuasão não haveria naquela mulher para conseguir travar a língua a um tropeiro castelhano. De resto, não se opunha certamente a que tivessem os seus gracejos em tempo devido e chegava mesmo a fazer coro com eles. Como disse uma das suas irmãs, abre aspas, a madre não era amiga de gente triste, nem o era ela própria, nem gostava de que o fossem aqueles que a acompanhavam, fecha aspas. Costumava dizer, abre aspas, Deus nos livre de santos tristes, fecha aspas. Assim, é natural que os tropeiros, que, abre aspas, gostavam de a ouvir, mais que de todos os prazeres do mundo, fecha aspas, tenham escutado dos lábios dela algumas boas anedotas. O plano de vida diária pelo caminho estava tão eficientemente organizado pela madre que os carros eram autênticos conventos sobre rodas. O dia começava com a missa e a comunhão, houvesse a pressa que houvesse, e nunca faltava água benta em todos os carros, pois era uma excelente coisa, observava ela,
poder gozar tão facilmente dos frutos do sangue de Cristo. Quando chegavam a uma igreja, corriam a prostrar-se de joelhos diante do Santíssimo, e mesmo que estivesse fechada por ser noite, a madre descia e dizia, abre aspas, que grande graça podemos encontrar aqui a pessoa do Filho de Deus. Fecha aspas. Nunca viajou sem a companhia de um sacerdote para dizer missa e ouvi-las em confissão. Levava sempre consigo uma campainha que tocava as horas indicadas para o ofício divino, a oração e o silêncio, e também uma ampulheta para marcar as horas. Em cada carro havia uma irmã designada como superiora, a quem as restantes deviam obediência. Após o primeiro dia de viagem, chegaram à vista do pequeno povoado de Arévalo, berço de infância de Isabel, a católica. Era descrito quase metade, era decorrido, quase metade do caminho entre Ávila e Medina. A um quarto de légua do lugar, avistaram um homem que cavalgava numa mula e que foi imediatamente reconhecido pelo padre Julián. Era Alonso Esteban, um dos que o haviam auxiliado a conseguir a autorização do provisor em Medina. Quando o bom homem se deteve para lhes falar, tiveram a grande surpresa de saber que ele se dirigia para Ávila, com uma carta precisamente para o padre Julián. Abrindo-a, cheia de alvoroço, o capelão leu-a enquanto o seu rosto ia se ensombrecendo. Era uma missiva de Alonso Álvares, o homem que lhes tinha arrendado a casa vizinha do convento dos Agostinhos. Dizia que não pensasse a Madre Teresa em deixar Ávila enquanto não chegasse a um entendimento com os Agostinhos. Estes, com efeito, tinham se mostrado deveras descontentes quando lhes contou o fim a que se destinava a casa. E Álvares viu-se forçado a cancelar o contrato, pois tinha-os por bons amigos e de modo algum desejaria indispor-se com eles. Foi um enorme desapontamento. O padre Julián levantou a voz em protesto e o mensageiro respondeu-lhe com tanto vigor que a madre teve de suplicar-lhes que se acalmassem para não assustar as monjas. Que fazer agora? Voltar para Ávila? O padre Julián mostrava-se muito deprimido, pensando como iriam seus adversários alegrar-se e troçar deles quando chegassem. Transmitido o recado, Alonso Esteban dirigiu-se para Arévalo, esperando sem dúvida que as monjas voltariam para trás. Mas ele não conhecia a madre. Dominando rapidamente a situação, como um bom general, Teresa tomou uma pronta resolução. Não voltariam para Ávila. Em boa verdade, alegrava-lhe até que tal coisa houvesse sucedido, pois era prova evidente de que o demônio se lhe opunha, e isso poderia significar que ele estava a fazer algo que resultaria em serviço de Deus. Pediu ao padre Julián que fosse a Arévalo procurar Alonso Esteban. Disse-lhe mesmo onde o poderia encontrar debaixo de certo pórtico, tratando de encontrar alojamento para a madre e o resto da caravana para aquela noite. Tudo sucedeu conforme Teresa predissera. Alonso Esteban encontrava-se onde ela o vira entre aspas, né? Mostrou-se disposto a ajudar, e de tal modo que, quando os carros começaram a fazer barulho através do velho burgo, tinha já conseguido aposentos para as irmãs em casa de uma boa senhora, Ana de Velasco. Aí se reuniu imediatamente o Conselho de Guerra. E aí também, quem havia de aparecer com grande surpresa e contentamento da madre? O dominicano Padre Banhas.
Como e por que se encontrava ele em Arévalo nesta noite, não o sabemos, mas o fato é que estava. Tinha o condão de aparecer sempre que Teresa mais precisava do seu auxílio. Conhecedor de todos os obstáculos que Teresa conseguira vencer, afirmou-lhe que, mais uma vez, ela seria bem-sucedida e procurou incutir-lhe coragem. Não que Teresa duvidasse de que a fundação se levaria a cabo, mas começava a recear não poder colocá-la sob a proteção de Nossa Senhora no dia da Assunção. Abre aspas, confiei-lhe muito secretamente o que se passava. Foi de parecer que em poucos dias poderíamos chegar a um acordo com os agostinhos, mas qualquer demora era demasiado para mim, pois não sabia o que fazer de tantas monjas. Passamos bem preocupados aquela noite, porque já a notícia se tinha divulgado por toda a casa. Fecha aspas. Enquanto discutiam o assunto, às primeiras horas da madrugada do dia 14 de agosto, ressoou pelos pavimentos da aldeia o trote de uma mula, e dela desmontou, à porta da casa, o prior do mosteiro carmelita de Medina, Frei Antônio de Heredia. Mal o informaram das dificuldades surgidas com o aluguel da casa de Alonso Álvares, ofereceu-se para solucionar o problema, já que tinha uma casa em vista, desde que soubera dos projetos da santa. Era propriedade de Dona Maria Soares, e embora precisasse de algumas reparações, enfim, isso poderia fazer-se, mesmo com ela habitada. Teresa decidiu correr o risco. Mandou as suas duas primas, Inês de Jesus e Ana da Encarnação, para a casa de um irmão delas, Dom Vicente de Arrumada, pároco da vizinha aldeia de Villanueva del Aserai, e juntamente com elas, escoltadas por Vicente Esteban, as duas freiras da Encarnação. Deste modo, se poupavam às eventuais contrariedades as irmãs mais fracas e menos experientes, enquanto a madre e as afoitas veteranas de São José, Maria Batista e Ana dos Anjos, avançavam com o padre Julián em busca da casa de Dona Maria Soares, em Fuente el Sol, de onde tensionava prosseguir até Olmedo, para tratarem de conseguir o apoio do bispo de Ávila, Dom Álvaro de Mendonça, que lá passava o verão. Sem terem dormido nem comido, puseram-se em marcha através das estradas ruins, rapidamente, quanto podiam, os animais a caminho de Fuente el Sol. Por sorte, Dona Maria estava em casa e recebeu-as com a maior amabilidade. Mostrou-se satisfeita por lhes vender a casa da calle Santiago e, abre aspas, pagassem como pudessem, fecha aspas. Pensou inclusive nos móveis, insistindo em que levasse alguns tapetes e, abre aspas, um riquíssimo reposteiro de damasco azul, fecha aspas. Finalmente entregou à madre uma carta endereçada ao seu mordomo, que ocupava a casa, instruindo-o para que lhe entregasse. Assim armadas, as empoeiradas viajantes meteram-se de novo a caminho, tão prontamente quanto permitia a etiqueta castelhana, e correram para Olmedo. Não tiveram dificuldade em encontrar o bispo, que as recebeu com palavras cordiais, de incitamento e conforto, e lhe cedeu a sua carruagem, que devia ser mais rápida e muito mais confortável do que o carro, guiada pelo seu capelão, Alonso Munhoz. De Olmedo a Medina, ainda tinham de percorrer uns bons 20 quilômetros. A escuridão surpreendeu-os no caminho, longe do seu destino. Era evidente que, quando chegassem, o mordomo de Dona Maria Soares estaria possivelmente dormindo e encontrariam fechado o convento das Carmelitas, onde deveriam pedir emprestados os vasos sagrados para que Frei Antônio pudesse celebrar a missa na manhã seguinte.
Longe de se assustar, Madre Teresa pediu ao padre Julian que fosse à frente e avisasse essas pessoas de que ela ia a caminho. O bom capelão esporeou a montada e desapareceu na fragrante noite estival, enquanto a carruagem prosseguia vagarosamente. Era precisamente meia-noite quando Julian parou em frente ao portão do mosteiro carmelita, na Calle de Santiago, em Medina. Desmontou e bateu à porta, uma e outra vez, tão fortemente quanto pôde. Mas os irmãos dormiam a sono solto, e demorou um pouco para que um deles o ouvisse, se levantasse para ir ver que barulho era aquele. Diz bem da disposição do prior, Frei Antônio, que, embora despertado de um sono profundo, se tenha prontificado a mandar entrar o visitante. Quando soube que a madre chegaria em breve e estaria resolvido a fundar o seu convento antes do romper do dia, mandou prontamente que seus frades reunissem as alfaias necessárias, os vasos sagrados, panos de linho, tapetes e outros pertences para a capela e o altar. Enquanto se ultimavam esses preparativos, ouviu-se à porta a carruagem do bispo e a madre apeou-se para receber as alegres boas-vindas de Frei Antônio. Mas o tempo urgia e não era hora para entretenimentos. Carregaram todo o equipamento e prosseguiram a marcha à luz mortiça das estrelas, numa extravagante procissão noturna de frades e freiras, atrelados de paramentos, panos de altar, castiçais e mesmo algumas alfaias sagradas de ouro. Naquele instante, começaram a ouvir-se vozes e o matraquear de cascos numa rua por onde uma manada de touros bravos, vinda do campo, era conduzida para um curral, pois no dia seguinte realizava-se uma corrida em honra de Nossa Senhora. O dia seguinte era 15 de agosto, né? Seguia a manada uma multidão de maltrapilhos e desocupados de Medina, composta de madrugadores, mendigos, mulheres da rua e um outro jovem ocioso da cidade, com um pouco de vinho a mais, dedilhando uma guitarra ou brigando. Imagine-se o pasmo de tão dignos filhos da civilização ao presenciarem um desfile de religiosos à semelhante hora da noite. Essa cena é incrível, né? Abre aspas. Parecíamos ciganos que tivessem acabado de assaltar uma igreja. Fecha aspas. Escreveu o padre Julian. Ele ainda continua, abre aspas. E de certo, se a polícia nos tivesse surpreendido, ter-nos-ia metido num calabouço, enquanto não soubessem onde, a tal hora, iam aqueles padres e religiosas. E não deveriam sentir muita vontade de acreditar em nós, considerando as aparências, a hora que era e o gênero de pessoas que anda de noite pelas ruas. Mas aprove a Deus que, embora nos detivessem, não fosse ninguém da polícia e deixaram-nos seguir. Não, contudo, sem nos brindarem com algumas interjeições das que costumam empregar tais pessoas a tais horas. Nós apressamos o passo e deixamo-los falar à vontade. Fecha aspas. Que espetáculo! Deviam ser 2 horas da manhã, ou talvez mais tarde, quando conseguiram acordar o mordomo de Dona Maria e o informaram de que deveria sair da casa sem demora. Abre aspas. Chegamos, graças a Deus, à nossa boa estrela, à casa onde estava o mordomo. Continua o padre Júlio. E tanto insistimos em chamá-lo, que com toda a pressa e ansiedade que tínhamos em entrar na casa antes que nos acontecesse alguma fatalidade, que ele acordou finalmente e nos abriu a porta. Fecha aspas. Ao ler a carta da sua patroa, o pobre homem obedeceu e entregou a casa aos recém-chegados.
abre aspas, ó Senhor, quando olhamos para dentro, escreveu o padre Júnior, fecha aspas. O pórtico estava cheio de escombros e entulho, as paredes imundas e esburacadas, o assoalho repleto de lixo e o teto não era mais que um autêntico telheiro. Teresa entrou no pátio e, à luz de uma tocha e das estrelas distantes, contemplou, cheia de tristeza, os arruinados contornos das paredes, meio destroçadas, através das quais assobiava o vento desabrido da noite castelhana. De um lado, junto ao portão, ficavam os vestígios do que tinham sido os quartos. Uma escada que conduzia de uma porta entreaberta a uma pequena galeria que o mordomo tinha ocupado e onde amontoava as poucas coisas que possuía, estava ainda relativamente intacta, assim como o portão e um dos quartos. O restante, segundo os cronistas, abre aspas, era mais um monte de ruínas, uma cabana de montanha que a habitação de uma alma. Fecha aspas. Abre aspas agora para a nossa santa, né? Chegando à casa, entramos num pátio. Pareceram-me bem desmoronadas as paredes, mas não tanto ainda como verifiquei ao amanhecer. Para aquele bendito padre não ter visto que não convinha pôr ali o Santíssimo Sacramento, era preciso que o Senhor o tivesse cegado, por assim dizer. Examinando o portal, havia muito entulho a remover. Era de telha vã e as paredes por rebocar. A noite curta. Trazíamos apenas uns reposteiros, creio que 3, o que, para a extensão do átrio, era quase nada. Fiquei sem saber que deliberação tomar, vendo bem que não convinha colocar ali o Santíssimo Sacramento. Fecha aspas. Nessa altura, o mordomo, já inteiramente desperto e conformado, veio em seu auxílio com algumas tapeçarias que havia na casa. Com elas e as colchas de damasco azul de Dona Maria, poderiam tapar-se aquelas horríveis paredes, mas não havia pregos suficientes. A madre disse que não se preocupassem com isso, pois devia havê-los em grande parte nas paredes, na porta arruinada ou no tapume que dava para o pátio. Dando graças a Deus pelo auxílio oportuno que lhes concedera, dispôs estrategicamente as suas forças para o ataque final. O padre Julián e Frei Antônio rebuscariam as paredes à procura de pregos e fixariam as tapeçarias, enquanto ela e as outras irmãs, depois de removerem o entulho e o lixo do portal, lavariam o chão e tratariam de limpar o pó e as teias de aranha do teto e das paredes. Antes de romper o dia, todos esses trabalhos tinham sido levados a cabo com tanto êxito que a casa estava mais limpa que nunca, o altar montado e preparado, e a campainha dependurada no pequeno corredor, pronta a anunciar ao mundo que Cristo sacramentado tinha encontrado uma nova morada. Eram possivelmente 5 horas quando alguém se lembrou de que, para fazer uma fundação legal, devia o notário público lavrar um auto do fato. Nada podia deter Teresa. Acompanhada dos restantes, dirigiu-se à casa do provisor para obter a necessária autorização. O provisor disse-lhes que fossem acordar o notário. Assim fizeram. Como é de supor, este levantou-se da cama de má vontade para lavrar assento de que procediam à fundação de um mosteiro com autorização e a bênção do ordinário. A Madre Teresa regressou com toda a pressa à casa arruinada e mandou tocar a campainha para anunciar a missa. Frei Antônio paramentou-se, pois ele era o celebrante do Santo Sacrifício. Por um momento surgiu a dúvida sobre a possibilidade de colocar as monjas num lugar de retiro
onde pudessem ouvir e assistir à missa, conforme exigia a regra. A madre dispô-las na pequena escadaria, de onde podiam ver o celebrante ocultas por detrás da porta esburacada. Assim Sua Majestade foi entronizada em São José de Medina. Tudo estava consumado, tal como o Senhor lhe tinha dito que seria. César, observa Ribeira, pôde dizer, abre aspas, vim, vi e venci, fecha aspas, 5 dias depois de ter chegado. Mas Teresa pôde dizê-lo apenas 2 dias depois. Abre aspas, nunca a tinha visto tão fatigada. Escreveu o padre Julian, fecha aspas. Né? Contudo, ela sentia-se extremamente feliz com o pensamento de que Cristo possuía agora, neste mundo hostil, mais um lugar, embora humilde, onde repousar. A pensar nisso, saiu a inspecionar a propriedade do Senhor à luz do dia. Estava tão ansiosa para ver o pátio, o exterior do convento e a rua, que só mais tarde reparou na multidão de curiosos que se tinha aglomerado lá fora, olhando pasmados e fazendo perguntas. Então, subitamente, toda a sua alegria se desvaneceu. Verificou que as paredes não só estavam arruinadas, como também completamente destruídas até ao nível da rua, e que seriam necessárias muitas semanas para reparar os estragos. Entretanto, o sacrário era visível do exterior. Isto seria seriamente grave numa cidade, uma freira que atraía mercadores da França, Países Baixos e Inglaterra, alguns sem dúvida hereges. Teresa ouvira dizer o que os calvinistas haviam feito às sagradas partículas de várias igrejas de Antuérpia e outras cidades. Uma grande parte do comércio da Europa estava nas mãos de indivíduos que diziam ser italianos, portugueses ou espanhóis, conforme lhes convinha, e se faziam passar por luteranos, calvinistas, unitários ou mesmo católicos, consoante o país onde se encontravam no momento. Mas não eram, por certo, amigos de Cristo e da sua igreja. Para Teresa, todos eram luteranos. Abre aspas. Oh, Deus me valha, quando vi Sua Majestade assim no meio da rua, numa época tão perigosa como esta, por causa desses luteranos. Que angústia me oprimiu o coração. Vamos parar então aqui a leitura, para não alongarmos muito. Aqui na página 273, com essa história extraordinária, né, que nós lemos aqui, da viagem de Santa Teresa, de Ávila a Medina, e depois com todas as vicissitudes, né, dessa viagem. É uma coisa extraordinária, né, se a gente perceber que quem estava no comando de toda essa missão, né, era uma mulher, né, doente, fraca, né, com ataques de enjoo frequentes, com problemas no coração, e ela estava viajando, né, nas condições que o autor nos colocou, né, e como teria sido, né, essa madrugada dela, porque veja bem, ela não dormiu, né, em momento algum, né, tendo que resolver tantas dificuldades, né, ela passou então
essa madrugada resolvendo problemas, batendo em portas, tentando acordar frades, tentando acordar pessoas, notário, o mordomo da casa, enfim. E se instalou nessa casa, né, que depois ela viu o estado no dia seguinte, né, e claramente, né, a força de Santa Teresa não vinha dela própria, né, porque ela, humanamente falando, ela já estava com mais de 50 anos, né, e, enfim, eu imagino as freiras que a acompanhavam, né, como que elas viam todas aquelas atividades da madre, né? O encontro com os bêbados em Medina, né? Indo para casa, né? Enfim, é uma coisa, um pequeno milagre aqui, né? Um pequeno milagre aqui, né? Porque Santa Teresa pediu ao Padre Julian para ir à cidadezinha onde ele se dirigiu depois de entregar a carta, que ele não podia mais alugar a casa para ela, né? Ele falou, vá lá e encontre o indivíduo debaixo de um certo portal que ele está lá nessa cidade. Como que ela sabia disso? Né? Se não fosse por efeito de um milagre, né? E agora, no término da nossa leitura, né, nós vimos Santa Teresa preocupada com os luteranos, né? Veja bem como é que o nosso autor ele descreve bem a situação, né, da época, né? A situação, digamos assim, cotidiana da época, né? Ela sabia do caso de Antuérpia, né? Das igrejas em Antuérpia, atacadas pelos calvinistas, porque Antuérpia, como eu disse, era possessão da Espanha, do reino de Castela, né? E ela também, o autor também descreve a questão dos comerciantes, né, na Europa. Esses comerciantes, ao chegarem em países, eles se portavam como, segundo a conveniência de cada um, né, ou como calvinistas, ou como luteranos, ou como católicos, porque eles queriam estar bem com as pessoas do lugar, porque eles queriam, na verdade, comerciar, né? A verdade é essa, né? Eles queriam fazer comércio, né? E existia muito esse tipo de gente, né? Viajando a Europa inteira, comerciando as coisas importantes, né? Principalmente tecidos, né? Lã, né? Tecidos e lã, que eram os bens mais valiosos, né? E outras coisas, mas principalmente isso, né? E ela preocupada com o convento, né? Nós deixamos aqui ela preocupadas com essas pessoas, né? Esses comerciantes que viajavam pela Europa, né? E com o Santíssimo podendo ser visto da rua e poder então ser atacado pelos luteranos, como ela chamava todo esse pessoal, né? Tá certo? Que história sensacional, né? Só essa descrição do Walsh aqui daria um filme extraordinário, né? Se existissem cineastas católicos hoje em dia, né? Daria um filme de ação, né? Um filme de ação belíssimo, né? Enfim, mas agora eu deixo a palavra para vocês, se houver algum comentário, alguma observação. E professor, Diga, Márcio. cheguei antes do seu golinho aí de água. Agora vai ele. Agora vai. Bom, é interessante que assim, essa própria história de hoje aí é como se fosse praticamente uma metáfora de todo o trabalho que Santa Teresa tinha a fazer, né? Pegar
a casa aos escombros e reformá-la, que seria a reforma do próprio Carmelo. Reforma da ordem. Né, que ela tinha da qual ela estava encarregada. E aí ela contou aí com né, a ajuda de alguns leigos, né, outras senhoras ajudando, os clérigos que também colaborava, vários leigos que ela tinha que acordar, né, despertar para a verdade, vamos dizer assim. Toda essa trabalheira toda aí, ela é praticamente uma forma visível daquela tarefa invisível que ela tinha de fazer. Eu achei muito interessante isso, que coincidia bem. Uma parede aqui a casa que tem que limpar, tirar teias de aranha, retirar escombros, rebocar uma parede, arrumar pregos, colocar um pano aqui como se fosse uma tapeçaria. Né? Achei muito interessante isso, fui vendo assim, olha que legal. E tudo porque ela queria que a fundação da casa fosse no dia de Nossa Senhora, né? Dia 15 de... Pois é, ainda tem isso, né? Ou seja, ela tem tempo para poder, ela tem prazo para fazer isso. Ela não é uma mocinha de 23 anos, né? Ela tem já 53, sabe, sei lá quanto tempo de boa saúde, quer dizer, que já não era tão boa, e de vida que ela tinha, né, adiante para poder fazer tudo isso, né? Porque essas coisas, mesmo hoje em dia, tomam tempo, naquela época mais ainda. Pelos próprios deslocamentos, né? Embora hoje talvez a burocracia seja maior. Né? O deslocamento é mais fácil, mas... o deslocamento na época era complicado, né? E ver esses desbocados lá, né? E aí a gente passa para a parte, vamos dizer assim, mundana da coisa. Os desbocados carreteiros lá, os farristas voltando da noite, e isso numa época que não havia iluminação pública, né? A gente pensa, os farristas voltando, tá, mas tudo escuro. No máximo uma tocha ou outra perdida na escuridão. Né? Pareciendo, bom, me lembrou das descrições aqui do livro do Memórias do Sargento Milícias, né? No Rio de Janeiro, as mulheres de mantilha, às vezes, tinham que ainda andar de noite lá, porque quando elas tomavam um susto, tinha um vulto lá na escuridão, né, um policial cumprimentando boa noite, senhora. Né, um dos policiais do Major Vidigal, que depois eu fui investigar sobre a vida dele, já estou viajando na maionese aqui, né? O Major Vidigal era um policial, um militar exemplar, inclusive, né, que foi descrito na... figura histórica, né? Sim, uma figura real, extremamente competente, e até tem um morro do Vidigal no Rio de Janeiro, foi um presente que ele ganhou pelos bons serviços dele, mas que ele nunca ocupou e virou o que é hoje em dia, né? Bom, mas aí a gente vê... Mas é um livro que é muito bom de ser lido por todos. Qual? Memórias? Memórias. Excelente, eu já li aquele livro 2 vezes ou 3. Ele é muito bem escrito, me parece que o escritor, ele foi chefe do Machado de Assis, né? Se não me engano. Foi. Na tipografia nacional, uma coisa assim. Morreu muito cedo, né? Morreu. Um naufrágio de navio. Isso, uma pena. Um homem extremamente talentoso, escreve muito bem, ele conseguiu, assim, né, juntar alguns fatos assim, da realidade da época e montou uma ficção excelente. Que é uma obra clássica da literatura brasileira. Pois é, é o livro que eu mais gosto da literatura brasileira. É uma obra clássica. Inclusive. Que fez me lembrar me fez lembrar essa questão da noite, dos arruaceiros, dos farristas, falou mulheres da rua, então esse... mulheres da rua. Uma cidadezinha dessa, tinha mulher perambulando pela rua nessa hora. A procissão mais antiga do mundo, né? Gostei, foi a profissão mais antiga do mundo. Essa profissão é... Né? Bom, mas era essa parte mesmo, né? E os hereges, os comerciantes, né? Esse espírito todo aí, Bom, nas feiras, pelo menos nas feiras medievais, a gente tinha descrição de que também junto com esse povo todo, que é muito semelhante a essas feiras aí, vinham também artistas circenses, né, os primeiros artistas circenses, os trovadores, isso. Violeiros, desafios de repentistas. É uma feira de comida, devia ver o pessoal que fazia comida.
tocava. Sim. Todo mundo para ganhar uma moedinha, né? Uma feira da Afonso Pena gigantesca ali, né? Bom, mas é interessante. Era só isso aí, professor. Obrigado. Essa descrição do Walsh traz para a gente, além da vida, né, da nossa grande Santa Teresa, aspectos da vida cotidiana desses tempos que normalmente a gente tem pouco interesse por isso, né? Aspectos por exemplo, essa movimentação promovida pelo comércio no final da Idade Média e no início da Renascença foi responsável por toda a difusão das heresias dessa época, né? Enfim, todos os ataques à igreja usaram essa movimentação, né? Na Europa hoje existe o passaporte comunitário, né? Você pode entrar em qualquer país, né, com esse passaporte. Pois na época não tinha passaporte. Na época as pessoas eram livres. A gente nem entende isso mais, né? Hoje em dia. Porque a gente acha que aquele pessoal era um pessoal bárbaro, né? Que eles não tinham civilização. Mas eles passavam não existia fronteiras, né? Existiam os reinos, mas não existiam fronteiras enfim, tributárias, nem fronteiras jurídicas para você entrar num país ou sair dele. Então, toda essa movimentação de pessoas estimulou muito a divulgação das heresias, né? Sobretudo nessa época de Santa Teresa, que a imprensa já existia, né? E praticamente a imprensa, a circulação de folhetos heréticos, principalmente folhetos de Lutero e de outros protestantes, circulavam livremente, né? Passava de mão em mão, né? Essa literatura, né? Herética, né? Então, aliás, a imprensa teve um papel extraordinário, né, na divulgação da heresia luterana, né? Lutero, certa vez, as obras dele praticamente ocupavam todas as prensas de Gutenberg na Europa, né, para imprimi-las, né? Essas obras blasfemas e heréticas do Lutero, né? Então, essa vida cotidiana, né, que a gente tem vislumbres aqui na obra do Walsh, é muito interessante, né? Muito, porque nos faz viver a época, né? A gente lê a história, mas esses vislumbres nos faz viver um pouco essa época, né? Da dificuldade de transporte, da vida de cada comunidade, da vida aqui, no caso, né, noturna, né, dos boêmios da época, né? Muito interessante mesmo. Mas alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu vou voltar aqui. É o seguinte, será... Bom, o senhor falou desses impressos, né? A imprensa tinha sido inventada há pouco tempo, um século ali atrás. E, bom, eu já vi que muitos escritores aí das terras heréticas aí, eles se ufanavam muito de ter dado um incentivo muito grande à alfabetização. Eu creio que pode ter sido também por esse motivo, né? Certamente. A liberdade de imprensa nasceu aí. Sim. Esse conceito, né? Exatamente. Tem gente que fala, inclusive, que foi a imprensa que trouxe a liberdade para o mundo, porque aí começou-se a... Tem um idiota brasileiro, coitado, mineiro até, como é que chama? Um comentador político aí, que fala assim: foi com a imprensa
que todo mundo pôde então ler a Bíblia e descobrir as coisas que a igreja não contava para as pessoas, que a igreja escondia as verdades da Bíblia. Então, quando eles leram a Bíblia pela primeira vez, aí houve liberdade no mundo. O mundo ficou liberto daqueles padres terríveis, né, que escondiam, tá certo? Ele fala isso, enfim, é uma coisa impressionante. Mas, e veja bem, Antuérpia se tornou um grande centro de impressão de livros. Veja, a Holanda, até hoje, ela era uma das maiores, dos maiores contingentes de editoras do mundo. Até hoje a Holanda é um centro de impressão de livros impressionante. Mas desde essa época. Desde essa Inglaterra também, né? Tem muitas casas de isso. Publishers, né? Exatamente. Nasceu lá. Porque, enfim, por causa de Calvino, por causa dos calvinistas de lá, né? Que logo, enfim, nessa época mesmo, um pouco depois, eles se libertaram da Espanha e brigaram com a Bélgica, que ficou católica. Porque antes era Holanda e Bélgica, né? Por isso que eles têm os belgas com os holandeses têm uma rixa, né? Por exemplo, piada de belga é com holandeses, né? É muito engraçado. E os holandeses também piadas com os belgas, né? Mas tem uma divisão ali também ruim ali, porque a Bélgica tem a parte francófona e tem uma parte que fala flamengo, né? Que é uma língua esquisita ali, que meio parentada com holandês ali. Isso, por causa disso, a divisão foi meio forçada. Né? Agora, por que eles começaram a fazer impressão lá? É porque a Holanda, ela se libertou da igreja e, portanto, lá a igreja não tinha mais a força que tinha. A Inquisição Espanhola já não conseguia atingir mais a Holanda. Então foi um centro de heresia, né, de impressão, tal como a Alemanha, né, com o Lutero, os principados ali da região da Alemanha se libertaram da igreja. Então os hereges todos da Europa se mudaram para esses refúgios que não tinha mais ação da igreja, né? Depois eles movimentaram todo para a Inglaterra, então o movimento deles foi isso. Europa, os hereges, né? Alemanha, o que hoje é a Alemanha, né? Holanda e depois Inglaterra. Foi esse o movimento dos hereges, né? Dos huguenotes franceses, esse pessoal todo, né? Eles sabem como fazer, né? E foram os hereges que criaram a Royal Society, né? De Londres. Não deve ser coincidência que esse tanto de banqueiro na Holanda, né? Não, é claro que não. Suíça e Inglaterra, né? Exatamente. Parece que a própria enciclopédia lá dos iluministas foi impressa, não tenho certeza se foi na Inglaterra ou na Suíça. Foi. Outro lugarzinho também. Exatamente. A Suíça é uma terra terrível, né? Aliás, hoje ela é simplesmente a terra da ONU, daquela iniciativa para vacinar o mundo inteiro, Gavi, né, que chama, do Fórum Econômico Mundial, e por aí vai, né? Não é à toa. Lavanderia de dinheiro, né? Aqueles bancos lá, né? Daí, vamos lavar aqui um dinheirinho aqui. Isso chama neutralidade, viu, Márcio? Se você não sabe. Neutralidade. Politicamente correto. Neutralidade que você não pode. É a terra do demônio. É a terra do demo. É a terra do demo. Mas então, nessa época. Então, toda essa movimentação, né? Que o Walsh dá aqui só como um vislumbre, né? Santa Teresa estava vivendo, né? Ela estava sabendo de tudo, né? De Antuérpia. Ela estava sabendo dos luteranos invadindo tudo, porque ela vivia. Ela vivia esse cotidiano. Né? Ela era danadinha, né? Ela sabia de tudo que estava acontecendo. Ela sabia porque circulavam as informações e também porque ela era santa, né? Tudo que ela tinha que saber, ela sabia, independente de se
fosse publicado ou não, né? Isso ainda, e essa confusão aí depois entre a Holanda e a Espanha ainda sobrou para nós com a invasão holandesa. Não, foi por isso, exatamente, os holandeses. A companhia, como é que chama? Aquela companhia... Companhia das Índias Ocidentais, se não me engano. Tem um historiador brasileiro, Marcelo Andrade, que fala que... Isso que eu mencionei. Essa foi a verdadeira guerra mundial que a Holanda fez contra a Igreja Católica. Ela pegou todas as colônias de Portugal e Espanha, né, para destruir. E conseguiu muito, né? Conseguiu muito. Exato. Inclusive ele coloca lá, porque as pessoas falam, se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra, nós seríamos melhores. Né? E ele coloca exatamente o seguinte, né? Isso para o público que não teve acesso ainda ao livro dele, acho que é o Impérios Coloniais, se eu não me engano. Muito bom livro. Que os melhores, vamos dizer assim, aspas, colonizadores foram os portugueses e espanhóis, porque eles, inclusive, eles promoveram a igreja entre os povos nativos, que coisas que a Holanda, por exemplo, a Inglaterra, não fizeram, e a França fez muito mal. E que os holandeses, ele mostrou realmente ali o que os holandeses eram, né? Extorsivos, matavam, maltratavam, saqueavam, causavam ali uma espécie de um apartheid. Inclusive o apartheid vem muito dessa mentalidade holandesa e inglesa, que eles aplicaram inclusive na África do Sul, que tinha sido por sua vez descoberta pelos portugueses. Né? É por isso que nós somos um povo miscigenado, né? Exato. E nos Estados Unidos, enfim. Lá o tratamento dos índios. Isso. É só ver o tratamento dos índios. Os escravos, né? Os escravos, que eram bem melhores. Tanto é que, por exemplo, nas terras lá dos parentes da minha mãe, eles libertaram os escravos, eles continuaram por lá. Minha mãe depois voltou décadas depois para visitar o pessoal, os companheirinhos de brincadeira dela, pequenos, né? O pessoal lá de... filhos de escravos, né? Exato, então estavam lá do mesmo jeito. Do mesmo jeito da vida. Como colonos arrendadores lá da terra, né? E uma porcentagem para o dono, o resto para deles, desse jeito. E agora pensa bem, o pessoal não pensa, por exemplo, que a Guiana foi colonizada pelos ingleses, a Nigéria. Exatamente. Um desses lugares virou uma Escandinávia da vida por causa disso. Sem contar na parte religiosa, né? Na Índia, os ingleses foram lá e não fizeram nada. Deixaram o pessoal lá mergulhado nas crenças deles. Mas também vai fazer o quê? Implantar a religião anglicana lá? Religião da Ana Bolena? Não tem jeito, não. Isso aí pois é. E, assim, era uma terra que tinha os portugueses começado lá, né? O capeta bem habilidoso, né? Assim, tira essa Índia da mão desses caras, senão vai ficar todo mundo católico. Exatamente. Embora São Francisco Xavier tentou, né? Enfim. Mas não conseguiu. Quer dizer, conseguiu muito na época dele, mas... Goa ainda é muito católico por causa dele, né? Aqui Maria Cristina está falando, é uma honra ser herdeira do trono português. Esse desprezo Portugal que incutem em todos hoje em dia nas escolas, essas piadas são coisas de esquerdistas comunistas. Claro que são, né? Tem um livro muito que nos dá muita alegria em ler, né? Que chama, como é que chama? Os Pilares da Independência. É um livro que é distribuído, o PDF dele é distribuído gratuitamente por aquele departamento lá do Ministério das Relações Exteriores, agora eu não estou lembrado. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar a origem do PDF e podem baixar. É um livro escrito pelo Evandro Pontes. Como é que é? O Alexandre de Guzmão. Pois é. Então, esse livro é extraordinário. Contando a história da independência, ele resgata toda a importância, né,
da coroa portuguesa na nossa civilização, né? E resgata a vinda da família real, né? Fugindo lá de Napoleão, né? Como que ela ficou aqui no Brasil, e o Brasil se tornou o centro do reino, né? De Portugal. E, enfim, todos os acontecimentos da independência. Esse livro é absolutamente extraordinário, e acho que todos nós aqui leríamos esse livro, ou lemos esse livro com muito prazer, né? Assim, é muito bom. Eu estou tentando comprar ele em papel, mas quando eu acessei lá não sei se é associação ou não sei o que, Alexandre Guzmão, né? Eu não encontrei ele, mas eu vou comprar ele em papel, porque esse negócio de PDF eu não me dou muito bem com ele. Não, professor, só para reiterar, a Fundação. A Fundação. Fundação Alexandre de Guzmão. Isso mesmo. Fundação Alexandre de Guzmão. Então vocês procuram lá. Você tem em papel, né, Ana? Tenho. Eu comprei logo quando ele lançou aquelas aulas dele no Instituto Moreno. Eu ganhei um também. Ah, você ganhou também. Eu também, olha que bonitinho, professor. Pois é. Na verdade, eu comprei 4 exemplares. Aí eu dei um de presente, dei um pro Márcio, fiquei com um, e um tá com a Giovana. Para fazer o material da... Não, esse livro é muito bom, podem comprar. Professor, de novo eu. Sim. Mas é interessante aqui que a Ana Paula tinha feito um comentário ali que, bom, isso a gente vê que cada povo também, com o tempo, foi degenerado, a sua cultura degenerada de uma forma, né? Ela falou, porque ela deu uma passadinha, às vezes, em Portugal e tal, e viu, principalmente entre os parentes dela, uns hábitos meio estranhos, assim, decepcionante, segundo ela, o modo de vida de alguns. Mas cada povo é atacado naquele seu ponto fraco, né? Isso é uma coisa realmente conduzida por uma mente satânica, né? O brasileiro ele vai ser degenerado de um jeito que o português, por exemplo, não vai. E o francês também não, e talvez outro povo não. O demônio sabe exatamente onde atacar, né? Onde atacar, onde é a fraqueza. Assim como ele sabe a fraqueza individual de cada pessoa, ele também sabe a fraqueza própria de cada povo, né? De acordo com os pendores e a cultura de cada um, né? É verdade, é isso mesmo. Enfim, Portugal hoje não nem vislumbre, né, do que foi, enfim. Tá na Europa, naquela comunidade demoníaca europeia, enfim, não tem jeito, né? Unificou moeda, ali, enfim. Mas foi grande, né? Foi grande, e graças a Deus ele nos colonizou, né? Quer dizer, não foi colônia, né? Na verdade, enfim, o Brasil nunca foi colônia de Portugal, né? Foi parte de Portugal. Mas enfim. Professor, todo mundo aqui tinha uma época que tá todo mundo com a bandeirinha do Brasil aqui, uns compraram a bandeirinha do Império. Meu Deus, os monarquistas. Monarquista esquerdista é incrível. Pois é, né? Não, eles querem monarquia, mas o esquema parlamentarismo liberal, né? Eles não querem monarquia medieval, não. Eles querem a monarquia do Brasil, que quase acabou com o Brasil, com a igreja, né, no Brasil. Acabou, perseguiu o Dom Vidal, Vital, e proibiu os seminários, mesmo operações tentaram acabar com aquilo ali, só que Deus não quis que acabasse, não naquela época. Eu, pelo menos, assim, e como a própria bandeira nacional tem inúmeras burocracias, tem que ser exibida assim, não pode ficar assado, não sei o que, senão o exército vai lá, toma, com a cara mais enfurecida do mundo e queima numa cerimônia, beleza, ótimo, só que aí eu só tem 2 bandeiras aqui, são bandeiras históricas. Uma é do Eco Descobrimento Brasil, com aquela cruz de Cristo no fundo do escudo, né? E a bandeira do Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarve, que durou pouco, mas assim, pelo menos eu acho que Dom Pedro
Dom João VI foi um dos últimos bons estadistas que nós tivemos, né? E uma vez até o Sidney veio com a esposa dele, quase que eu pus ela aqui na sala, aqui, só para homenagear os dois lados do oceano aqui. Devia ter colocado. O mesmo que nos divide é o que nos une também. Pois é, eu devia, mas tava tanta bagunça. Eles iam gostar, eu digo que você devia porque eles iam gostar. Bagunça, eu acabei nem pondo, sabe? Mas era isso. Não, enfim. No Brasil tudo é bagunça, né? No Brasil tudo é bagunça. Esses monarquistas brasileiros são realmente assim. De rir, né? Para não chorar a gente dá risada, né? Enfim, a própria família real aqui, né? Enfim, deixa pra lá. Que isso aí é outro assunto. Mas alguém mais tem alguma observação, algum comentário a fazer? Professor, quando Santa Teresa chama de luteranos, coloca todos no balaio, né? Comerciantes, portugueses de todas as origens, a gente tem uma percepção de que, além dos governantes que aderiram a Lutero por interesse político e econômico, né, para tomar tudo da igreja, a adesão individual vai pelo mesmo caminho. O Deus Mamon. Então, essa motivação terrena, totalmente terrena, de luta contra Cristo e a igreja, né, porque a igreja o representava fielmente, esse é o tipo de coisa que põe por terra o besterol protestante de que a igreja era rica, queria ter poder, Constantino fundou a igreja. É como se o protestante fosse um ser puro, sem nenhum pecado, né? Essa confusão que o protestante faz do pecado do homem jogando na igreja individualmente, eles atacam a doutrina com a desculpa do pecado do indivíduo, que eles estão muito piores, se a gente for pensar. É só examinar moralmente a vida do Lutero. Exatamente. O que ele fazia? E é uma coisa interessante que nós estamos já numa civilização... Ô, Cristina, é o filho de quem? É o filho de quem? Filho de quem? Vamos examinar o pai, o Lutero. Aí acabou. É interessante a gente observar que nós já estamos numa cultura tão materialista em que a justificativa do ganho, do dinheiro, do lucro, claro que sempre justificada para acabar com a pobreza, né? Sim, é preocupação com os pobres. Essa abstração, ela continua, né? Mas hoje nós já estamos numa civilização tão tomada por esse valor como superior que é praticamente impossível você argumentar em termos que coloque de volta o eixo católico da questão de você ter após... Quando a gente pensa... Né, impossível argumentar. É uma coisa impressionante isso. A gente não resgata os termos da discussão correta mais, não tem mais jeito. Nós já partimos de um patamar. Nossa premissa já se tornou impossível, não que a gente não queira, né? Ela desapareceu da cabeça das pessoas, já não existe mais isso. Você não consegue trazer uma pessoa para uma situação em que ela desça no seu patamar de conversa. Então, é tudo já muito perdido já, né? É por isso que ensinar história é impossível hoje em dia. Porque você não consegue fazer a pessoa viver aquele tempo com os valores do tempo. Não tem mais jeito. E as palavras perderam a clareza, né? Então, o senhor falou aí, né? Brasil nunca foi colônia. O nome dado pela coroa, Reino Unido de Brasil e Portugal. Exatamente. O nome dado
O nome, mas assim, não adianta, o reino, assim, não adianta a palavra ser dita com precisão em que foi dada no tempo. Pelos portugueses, né? Pelos portugueses. Pelos portugueses. Não foi por nós, não. O único país em todas as Américas que chegou a ter uma monarquia legítima. E isso não tem visibilidade, isso não tem... Não, tem aquele filme que detrata Dom João VI, né? Como é que chama aquele filme? É da Carla Camurati. Da Carla Camurati. Ele exatamente faz o contrário. Como o senhor falou aí que poderia ser feito um filme sobre essa pequena trajetória aí na vida de Santa Teresa, esse recorte. E gente para fazer isso com qualidade, dando a dimensão, dando digamos, maestria artística, né? Para colocar na linguagem do cinema, que é uma linguagem multidimensional, a coisa com qualidade. Também, não tem mais jeito. Difícil. É isso mesmo. É uma coisa... Enfim, estamos perdendo os valores mais altos da nossa civilização, sem os quais nós vamos nos separar definitivamente da nossa história. Não é que a nossa história não esteja registrada, porque ela está. Não é que não existam análises que nos façam entender a história. É que nós não temos mais a capacidade de compreender o que está registrado. Então não adianta mais. Nós nos afastamos dessa compreensão porque nós não temos mais valores civilizacionais, cultura suficiente para acessarmos o registro que tem, né? Então, os jovens de hoje, eles não têm a menor condição de absorver nada, né? Dessa cultura, porque eles não entendem as palavras, né? E mesmo nesse âmbito de estudiosos, que até vários foram citados aqui, eu não diria dos mestres, né, mas no entorno deles e nas gerações que foram abrindo caminho aí, são tantas as divergências, não, professor? O senhor fala da monarquia, que nós temos liberais monárquicos, né, monarcas democratas, monarcas maçons. Eu entro muito nisso, assim, sempre. Quem que é monarquista, que está disposto a aplicar na própria vida o Index Librorum Prohibitório? Não, para mim... Do liberté e de igualité em todos os níveis. Liberté, a contradição, né? Igualdade e liberdade. Quem está disposto na própria vida, que defende aí a monarquia ou qualquer direitista, ou católico, né, especialmente o católico de hoje, que aplicaria na própria vida o Index Librorum Prohibitório e aceitaria alguma autoridade... Ou aceitaria, Não aceitam e estão achando que estão fazendo aí uma bela defesa, né, de valores católicos e tal. E quem, né, desses que falam que nós devemos voltar a construir ou reconstruir a civilização ocidental, que topa discutir sobre a volta da Inquisição. Exato. Que foi o centro da civilização. A Inquisição, enquanto ela existiu, ela protegeu a civilização das loucuras que hoje está por aí. Quem é que topa reinstituir a... No âmbito da cultura, eu sempre acho... Eu já comentei aqui que eu achei assim, bem paradigmático um autor chamado Thomas Wolfe, que escreveu sobre a beleza, né? E você percebe, assim, a proposta, no fundo, o que existe de proposta de reconstrução ou alguma continuidade
o eixo possível para essas pessoas é a palavra adornamento, né? Porque essas pessoas consideram que existe algo de aproveitável no que foi feito a partir do Renascimento. É claro. O Renascimento ele traz um patamar de ganho que dali de lá para cá foi só degeneração. Por quê? Porque o fundo do Renascimento é podre. É retorno à raiz pagã. Magia, bruxaria. Magia e bruxaria. Então, a gente vê assim, uma juventude desperta, é um grupo restrito, né? Porque a gente sabe que são esses contatos que a gente vê mais em mídia social e tal, e a gente percebe que ninguém quer abrir mão do mangá, Por quê? Essas pessoas foram criadas nesta cultura e não tem mais uma perspectiva de poucos anos antes, né? Não tem mais. Elas não conseguem, inclusive, voltar, porque não há caminho, não há contato. Houve uma ruptura incrível. E eu chamo a atenção para isso. Essa ideia de adornamento que apareceu dentro da igreja. O exemplo disso é fusão de missa nova com missa antiga. Traços de beleza sem a essência. São os estetas, né? Os estetas acham isso, que a beleza vai salvar o mundo. E toda essa discussão de que nós vamos tentar resgatar essa ideia conservadora, ela tem esse viés de que não se pode perder as conquistas da modernidade. Então acabou também. Os conservadores conservam os valores da Revolução Francesa. Exatamente. É isso que a gente vive. O Márcio estava escrevendo aqui: o liberal é contra uma família e uma vida com rei, regra e reza. Os 3 R's contrários à liberdade, igualdade e fraternidade, maçons. Ele prega uma coisa, mas não a vive. É isso aí, Márcio. Tá perfeito. Não tem o que... Vamos derrubar o trono para atingir o altar, não é isso? Ô professor, essa conversa que não vai acabar. Sabe o que eu fico assim? Eu fico irado. Quando você... eu não estou fazendo defesa que dê nada, porque eu não tenho solução para nada e pronto. Mas quando a gente faz algumas considerações nesse sentido, vem as perguntas, né? As considerações assim, mas você abriria a mão do conforto? Você abriria a mão da penicilina? Você abriria a mão? Não é nada disso, né? Nós estamos falando de uma vida que, dentro dessas possibilidades atuais, dentro do estado atual das coisas, não é da alma da pessoa, das coisas, você lida com a própria alma, sua própria alma, não é? Selecionando aquilo que alimenta e aquilo que a destrói. É como se a penicilina também não pudesse vir com o rei medieval. Ninguém está falando para você não usar o gás encanado, nem usar o carro, né, para viagem. Não, claro que não. É uma besteira. É um outro campo valorativo. Então, é isso. Mas sempre tem a perguntinha cretinilda que, de novo, né? Nós já estamos num degrau que a forma de pensamento já não alcança mais o que está sendo falado. Não, os argumentos. Não, está muito difícil mesmo. Você está certo. O Márcio ou a Ana estão digitando aqui. Pois eu acho que vou fazer mais rápido falando, professor. Aquela indiferença naciana, né? As coisas estão aqui, se elas forem úteis para a alma da gente, para a glória de Deus, a gente usa. Caso contrário, a gente descarta ou deixa para lá, né? Em termos de, vamos dizer, facilidades modernas. Agora, o principal mesmo é manter
né, a alma cultivar bem a alma, né, com certos valores. Né, mesmo sem penicilina. Com ou sem penicilina, com carruagem, ou andando de pula a pé, ou andando de Mercedes-Benz, o que for. Né, a gente tem que fazer um uso de forma que não prejudique nem a nossa alma nem a alma de outrem, e também, né, trabalhar para que tudo Deus seja glorificado. Esses 3 R's aí, uma doninha uma vez falou, uma dessas novenas que a gente ainda conseguia fazer pelo bairro, porque hoje em dia o povo morre de medo de tudo, né? Então ela falou, né, as casas hoje em dia, isso hoje em dia sim, uns 15 anos atrás, não tem rei, nem regra, nem reza, né? Que é praticamente quase que o contrário da Trindade, liberdade, fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, né? É isso mesmo. Essencialmente isso. Então derrubam os reis e colocam lá um usurpador para poder bagunçar a coisa, no campo político, no campo social e no campo familiar, né? Que aí você tem uma família filiarcal, o filho manda, né? Que manipula a boquinha da mamãe, que desautoriza o pai. Isso... Não tem regra nenhuma, porque se você falar que as crianças têm hora de dormir, têm hora de acordar, hora de fazer as refeições, você não pensa te olhar achando uma espécie de ditador terminado em ista, né? Ou que seja um alemão com bigodinho, não, alemão não, ele é austríaco, com bigodinho, né? E reza. Ou seja, deixa isso pra lá, né? Ninguém mexe com isso, é coisa de gente fanática. Mas é essencialmente isso. Eu gostei, rei, regra e reza. Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos perdidos, gente. A descida da serra tá acelerada. Mas vamos que vamos, né? Eu só queria chamar a atenção o seguinte, que a doutrina da igreja e as escrituras, elas não pressupõem nenhum tipo de tecnologia que exista ou não no mundo. A discussão é outra. Né? Então, argumentos desse tipo que atravessam essas discussões mostram que o indivíduo ele não entendeu do que se está discutindo. Né? Então, enfim, é mais uma prova de que o diálogo já não existe mais, né? Entre alguém que tenha resquícios da civilização ocidental e esses jovens modernos, né? Não há mais nenhuma possibilidade de diálogo, infelizmente. Mais algum comentário, alguma observação, gente? Então nós estamos aqui na página 273, aqui no meio dela. E na segunda, se Deus quiser, a gente continua a nossa leitura, né? Da biografia da nossa Santa Teresa de Jesus. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.